Saudações aos amigos do Canal Bá. Está no ar mais uma edição do nosso Pergunta e Resposta. Sempre de segunda para terça-feira, à meia-noite, e mais 6 reprises em horários alternativos. Canal Bá, que o telespectador já sabe, ele pode ser acompanhado em 19 municípios aqui no Rio Grande do Sul, além, é claro, das nossas redes sociais e pelo site do nosso canal, que está aparecendo neste momento na tela. Nosso programa que tem o apoio de Caliendo e Esteves Advogados Associados, Caixa de Assistência dos Advogados da OAB do Rio Grande do Sul e Colégio Sinodal do Salvador. Na edição de hoje, nós vamos aqui gravar e conversarmos um pouco com a responsável, a proprietária da Clínica de Fisioterapia Bueno Vita, Silvana Bueno, que gentilmente nos recebe hoje aqui nas suas brilhantes instalações localizadas no centro histórico da nossa capital. Tudo bem, Silvana? Tudo bem, Renato? Satisfação, Silvana. Pois, inicialmente, eu gostaria que tu pudesses comentar para os nossos telespectadores, não só aqui pelo Canal 20, mas pela internet, em qualquer lugar do mundo estamos sendo acompanhados aí pela nossa rede mundial de computadores, sobre a história da Clínica Bueno Vita. Então, a Bueno Vita, ela surgiu em 2006, inicialmente com um estúdio de pilates, e posteriormente, então, a gente foi agregando novas atividades, né? Atividades como treinamento funcional, como a fisioterapia, e dentro da fisioterapia, a gente foi agregando técnicas, métodos de trabalho, onde inclui hoje diversas técnicas de trabalho dentro do hall de atendimentos que um fisioterapeuta pode fazer. Muito importante para a saúde como um todo, né? Que cada vez mais as pessoas se queixam de dores no corpo, dores nos braços, dores nas pernas. Importante frequentar uma clínica de fisioterapia. Sim, importante, porque dentro de uma clínica de fisioterapia, tu tem aquele atendimento bem individualizado, com uma avaliação que inicia sempre com uma avaliação onde a gente faz essa avaliação fisioterapêutica e faz o seu diagnóstico, né? Então, hoje, todas as pessoas, em geral, necessitam, em algum momento da sua vida, passar por algum atendimento de fisioterapia ou por alguma avaliação com um profissional de fisioterapia, né? Independente da idade. Independente da idade, né? Desde bebê até a maioridade, né? Ou a melhor idade. A melhor idade. Quais são as principais atividades que os pacientes da melhor idade que estão nos acompanhando aqui pelo canal 20, pelo canal 520 da NET e também 26 e 526 no Vale dos Sinos, né, Eric Pastores, que sempre me lembra, não deixa eu esquecer desse detalhe importante para que o telespectador possa sintonizar. Quais são os principais exercícios e atividades que os pacientes na melhor idade podem desempenhar aqui na clínica? Então, aqui na Bueno Vita, a gente dispõe de atividades como o pilates, o treinamento funcional e um centro de equilíbrio para idosos que a gente tem, onde faz um trabalho em grupo. Então, tanto o pilates quanto o treinamento funcional e também essas atividades de equilíbrio, de coordenação motora, de força muscular, a gente tem esse trabalho aqui individualizado na clínica para melhor idade ou para idosos, que hoje a gente sabe que 2050 o nosso país será um país de idosos, né? E cada vez mais as pessoas estão procurando, então, essas atividades com profissionais que a gente tem aqui, educador físico e fisioterapeuta. A gente é uma equipe interdisciplinar, onde a gente, então, desenvolve essas atividades. Importante saber isso, a equipe interdisciplinar da Clínica Bueno Vita. Isso. Nós somos 5 fisioterapeutas, uma educadora física, uma nutricionista. E aí, dentro disso, nós temos todas as especialidades, né? Fisioterapeutas especialistas no método Pilates, para trabalho, especialistas em saúde para idosos, a nossa nutricionista, que é uma clínica geral, né? Que trabalha com todas as doenças em geral, de diabetes, enfim, fazendo todo esse trabalho.
E então cada um tem aqui as suas especialidades, né? Dentro de técnicas como a osteopatia, o dry needling, que é uma atividade do fisioterapeuta, né? Enfim, uma infinidade de técnicas que a gente, de acordo com o que o paciente nos apresenta de diagnóstico, a gente então vai indicar o que melhor a gente tem de resultados para aquele diagnóstico, né? Silvana, maiores detalhes sobre a osteopatia. Então, a osteopatia, ela é uma técnica de terapia manual, né? Onde o profissional de osteopatia ele vai usar somente as mãos e ele faz diagnóstico e tratamento. A osteopatia, ela no Brasil já é reconhecida como uma nova profissão. No momento, quem pode fazer osteopatia são fisioterapeutas formados, né? E vão para a escola, escolas de osteopatia especializada em osteopatia e fazem lá os seus 5 anos de formação. Então, a partir de 2023, há essa data, onde vai ser uma nova profissão, onde nós vamos ter, então, em Porto Alegre, faculdades de osteopatia. Eu faço parte do Instituto Brasileiro de Osteopatia, que é o IBO, onde ele faz parte de uma aliança internacional, onde o Brasil é representado nessa aliança por instituto, e onde a formação é de 5 anos, com sede aqui em Porto Alegre, e circula por todo o Brasil a formação, né, com os nossos professores da nossa escola. Em termos de faixa etária, Silvana, qual a maior incidência em osteopatia? A osteopatia não tem assim uma maior incidência, porque não seria muito assim. Ela funciona. Uma criança que nasce já pode passar em alguns países da Europa. As crianças que nascem já passam pela mão já são entregues para um osteopata, porque a osteopatia ela trabalha disfunções ou a perda de função do nosso corpo. Ela tem essa visão holística do nosso corpo, essa visão como um todo do nosso corpo. Então, ela tem essa visão global, onde tu vai chegar para o osteopata e tu vai ter as suas queixas, onde ele vai estar fazendo testes e já vai estar, em seguida, fazendo o tratamento. Mas, enfim, tu pode ter, por exemplo, para a pessoa entender um pouquinho, eu posso ter uma dor na coluna, onde a causa pode estar no meu pé, ou essa causa pode ter sido um tombo, né? Eu posso ter caído sentado e ter repercutir na minha coluna. Então, a osteopatia ela é profunda, ela tem essa filosofia de olhar para dentro do corpo do paciente e buscar a causa da sua dor ou a causa da perda de função. Então, é uma abordagem diferente, é um tratamento diferente da osteopatia. São 2 coisas diferentes, tá? Mas é totalmente manual e são técnicas que tu vai usando para tratamento. Então, eu posso ter uma abordagem diferente para um idoso, para uma gestante, mas sempre trabalhando nesse sentido, da busca, da correção de uma perda de função. E aquela velha história do dormir de mau jeito, acordei com dor nas costas, dores lombares. O que a fisioterapia pode ajudar? Primeiro, a fisioterapia, na anamnese que a gente faz, ela vai estar dentro do histórico, se vai coletar a história do problema que o paciente vai te apresentar, e vai estar, então, perguntando como que tu está dormindo, de que maneira que tu está dormindo, para também ter uma posição correta, porque, imagina, a gente passa horas dormindo, né? Então, horas numa função, numa postura de dormir que não seja muito adequada, tu pode estar acarretando alguma musculatura, sobrecarregando uma musculatura, ou dormindo em alguma torção, ou dormindo de decúbito ventral, que a gente chama que é de barriga para baixo. Isso pode estar acarretando um problema de cervical, por exemplo. Então, assim, essa conversa com o fisioterapeuta, essa busca da causa também, pode estar ajudando, porque vai estar orientando e vai estar conversando com o paciente na busca
dessa função melhor do seu corpo, né? Aqui nós estamos num ambiente de pilates nessa parte aqui, né, Silvana? Eu gostaria que pudesse descrever um pouco, já que o Eduardo Prates está aí pegando imagens do nosso espaço onde estamos gravando essa entrevista. Então, a Bueno Vita, junto com a SC Pilates, ela é pioneira aqui no Centro Histórico com o estúdio de Pilates, né? E realmente, essa caminhada só do Pilates, nós temos 12 anos e a gente adquiriu um conhecimento bastante grande. E, em termos de maquinário também, nós temos assim, máquinas modernas e máquinas que são difíceis já encontrar em todos os estúdios, porque a gente já tem uma formação que a gente foi fazer ano passado nos Estados Unidos, onde a gente fez uma formação com uma senhora chamada Lolita San Miguel, que foi uma aluna de Joseph Pilates, que é o criador do método Pilates. Ela foi aluna dele em 1958, nos Estados Unidos, e ela ainda está em atividade. E o ano passado, eu e a Karine Arsan, que é, junto comigo, proprietária do SC Pilates, nós estivemos lá fazendo uma formação ao longo do ano de 2017, onde, no final, nós prestamos uma prova, tanto prática quanto teórica, e a gente obteve o título de segunda geração de Joseph Pilates. Então, o nosso estúdio ele faz parte de um pequeno grupo internacional onde tem essa titulação. Então, a gente costuma dizer que a gente bebeu na fonte, a gente foi buscar o Pilates na sua originalidade, de onde ele nasceu, de onde ele veio, já que a nossa mestra ela esteve diretamente com Joseph Pilates, fazendo a sua formação, e hoje, então, ela ministra essa formação para profissionais do mundo inteiro. E a gente, aqui em Porto Alegre, eu acho que 3 a 4 profissionais, sendo 2 aqui do estúdio, que têm essa formação. Então, a gente tem essa caminhada bem bonita dentro dentro da Bueno Vita e do SC Pilates, e juntamente com essas máquinas que a gente vem trazendo dentro do Pilates clássico, desenvolvendo esse trabalho aqui no centro, né? Silvana, a Bueno Vita também promove vários cursos na área da saúde. Maiores detalhes? Sim, além da clínica de fisioterapia, a Bueno Vita também oferece cursos na área da saúde, principalmente cursos na área de fisioterapia. Quais os principais? Nós temos o curso de ventosa terapia, curso de dry needling, curso de formação em Pilates, né? A gente forma instrutores de Pilates. Aí nós temos cursos de joelho, e cursos para coluna vertebral. Então, está tudo no nosso site, é www.buenovita.com. Então, acompanhem aí pelo site que está aparecendo na tela da Clínica Bueno Vita. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e logo em seguida estaremos de volta aqui pelo canal BA. Estamos de volta aqui pelo nosso canal BA, 520 e 20 da NET e 26 e 526 no Vale dos Sinos e também em redes sociais. Sempre com o apoio de Calhendo e Esteves Advogados Associados, Caixa de Assistência dos Advogados da OAB do Rio Grande do Sul e Colégio Sinodal do Salvador. Hoje, entrevistando a proprietária da Clínica de Fisioterapia Bueno Vita, Silvana Bueno. Neste segundo bloco, telespectadores, nós vamos conversar especificamente sobre Pilates. Silvana, inicialmente eu gostaria que fizesses um histórico, né, da introdução do Pilates no Brasil e no Rio Grande do Sul.
Bom, então, o Pilates no Brasil, ele está em franca expansão, é um dos países que mais tem praticantes de Pilates e que um número muito grande de instrutores, de profissionais que trabalham com o método Pilates, e especialmente no Rio Grande do Sul também. A gente tem um grande número de praticantes, um grande número de pessoas que se dão bem com o Pilates e que procuram cada vez mais essa atividade. Então, hoje, o Pilates é já uma atividade que se solidificou. E no Rio Grande do Sul, a gente então tem também um grande número de adeptos e praticantes de Pilates desde os anos 90 para cá. Vem crescendo essa demanda? Vem crescendo essa demanda cada vez mais. Silvana, caso de dores lombares, em termos de Pilates, eu gostaria agora que tu pudesses fazer uma apresentação aos telespectadores aqui com a Mariana, né, que também está aqui conosco na clínica. Quais os exercícios, as atividades, o que pode ser feito para dores lombares na prática? Vamos ver? Pilates e dor lombar. Segundo a Organização Mundial de Saúde, de 80% a 85% das pessoas vão ter um dia um episódio de dor lombar. Então hoje o Pilates, hoje e sempre, o Pilates ele é uma atividade física onde ele tem onde a gente encontra grandes resultados na questão de dor lombar. Então eu vou mostrar agora como que funciona essa questão, especialmente da coluna lombar no Pilates. Ok, vamos ver então com a Mariana. Então a Mariana Silvana vai comanda o show agora. A Mariana vai deitar de barriga para cima. E já nós vamos organizar dobrando os dois joelhos, porque dessa forma a gente tem uma acomodação um pouquinho melhor da coluna do que com as pernas esticadas. Então eu tenho a base da coluna aqui, coluna cervical, e o método Pilates ele tem alguns princípios. Então o primeiro princípio é a respiração. Então o paciente no Pilates ele vai inspirar pelo nariz e vai soltar o ar pela boca, sem fazer bico, né? Desde pequenininho a gente aprende a fazer um bico, Pilates sem tensão, solta entre os dentes. Nós temos um músculo chamado transverso que fica pelas costelas e vai lá atrás e vem aqui na frente no pubis, onde esse músculo, as pesquisas nos mostram cada vez mais que esse músculo em especial ele se contrai antes dos movimentos dos membros superiores, por exemplo. Então ele é um músculo que quando a gente tosse, ele é um músculo da pressão abdominal. E ele é um grande achado aí dentro dessa questão da dor lombar. Então no Pilates a gente tem grandes resultados, nesse caso especificamente, de dores da coluna, porque a gente trabalha muito ele quando a gente faz a respiração. E todo o tempo do Pilates, ele faz parte da casa de força, onde a gente vai estar trabalhando os músculos abdominais e juntamente com o transverso. Então a Mariana vai inspirar pelo nariz e vai soltar o ar pela boca, e ao mesmo tempo ela vai estar abaixando as costelas, ativando esse músculo transverso, e ativando também a musculatura abdominal. E isso tudo a gente causa um reforço dessa musculatura, juntamente com a parede de músculos posteriores das nossas costas, e então, junto com a respiração e esse trabalho da casa de força, a gente vai ter um grande resultado na questão da dor lombar. Por que a importância dessa respiração? A respiração, assim, Joseph Pilates nos dizia que é o primeiro e último ato da nossa vida. A questão da respiração, os músculos respiratórios e toda a nossa musculatura, ela tem uma resposta muito efetiva com a respiração. Então, sempre um trabalho global, um trabalho de postura que a gente vai fazer, e um trabalho de dor, a questão da respiração é muito importante. Por conta da liberação dessa musculatura, por conta da oxigenação muscular e da liberação muscular que a gente consegue pela respiração. A respiração é fundamental. Questão de relaxamento, de contração muscular e de eficácia de cada exercício que a gente quer trabalhar. Silvana, a importância do Pilates para uma boa postura das pessoas. Tá, então a gente vai fazer um exercício chamado Spine Stretch, que é o alongamento da coluna, onde a Mariana vai... Primeiro, tu me perguntaste sobre a postura, né? Exato. Nessa posição sentada, a Mariana está sentada sobre os isquios, que são uns ossos da bacia, onde ela está sentada, onde já coloca a coluna em crescimento axial.
Então, o Pilates tem essa questão que enfatiza bastante, que é abrir espaços em cada vértebra da nossa coluna para buscar esse crescimento da coluna, sem tensões. Então, nesse exercício, por exemplo, ela tem que estar sentada sobre os isquios, já buscando esse crescimento axial, com todo esse alongamento dos membros inferiores. E aí ela vai começando a levar a barra para frente e a cabeça à frente, buscando a mobilização de cada vértebra, vértebra por vértebra da coluna, sem tensionar o ombro, e ela vai no alongamento que ela puderes, o máximo que ela puderes à frente, sem essa tensão. E aí quando ela retornar desse movimento, ela vai retornar pela lombar, vértebra por vértebra, sempre buscando esse crescimento axial. Tá? Então, dessa forma, a gente alivia tensões na coluna vertebral e o trabalho com uma postura correta. Então, o tempo todo o Pilates busca essa correção, busca essa simetria com o movimento correto, sem tensões, com contração da casa de força, daquilo que precisa, para o movimento sair o mais eficiente possível. Então, quando ela baixa essa barra, cada vértebra, a ideia que a gente tem aqui é de que cada vértebra dobre cada vez. Que não vai em bloco, porque aí eu consigo mobilizar pedacinho por pedacinho da minha coluna. E com esse trabalho do abdômen, ela vai conseguindo esse crescimento axial, desde os glúteos até toda a casa de força trabalhando. Bom, nós estávamos aqui falando sobre postura. Então eu vou perguntar agora dessa vez para a educadora física Mariana May, qual deve ser a melhor dica para o telespectador que está nos acompanhando agora em casa, no que diz respeito a sentar, a melhor postura para ver televisão, no celular, no tablet. Está contigo a palavra. Certo. Bom, a gente sabe hoje em dia que as pessoas têm relaxado bastante na postura, de forma incorreta e de como sentar, e a tecnologia, o celular, o tablet, tudo isso tem influenciado para uma má postura de cervical e lombar, né? Então, geralmente, quando a pessoa está em casa, ela já senta mal posicionada, ou até mesmo no trabalho, ela se posiciona mal. Então, eu vou mostrar aqui o exemplo na Silvana, como as pessoas geralmente fazem em casa, né? Tá sentada trabalhando ou em casa olhando televisão, geralmente a pessoa fica com a postura em flexão, né? Com aquela postura relaxada, né? Isso que geralmente causa dor lombar e vai modificando então a postura da pessoa. O que a gente recomenda? Que as pessoas que estão em casa sentem em cima dos isquios, né? Que é o que a Sil estava explicando, que é sentar em cima desses dois ossinhos que ficam na bacia, e aí então a postura fica bem posicionada, e aí pensar nesse crescimento axial, que é esse crescimento da coluna, puxando como se estivesse com um fio de prumo lá pro teto, tá? Então isso já ajuda bastante na coluna e evita então as dores lombares, tá? Outra coisa que a gente pode fazer em casa para melhorar tensão de cervical em função de celular, computador, é fazer alguns alongamentos de cervical, né? E a Sil vai mostrar agora, então ela vai mostrar um alongamento de cervical, vai inclinar a cabeça para o lado e vai dar uma alongadinha sem pressionar muito para não ter compressão dos discos na cervical. Então conta uns 20 segundinhos. Depois pode fazer para diagonal o queixo, vai em diagonal da axila e puxar também, é outra forma de fazer um alongamento de cervical. Essas são algumas dicas que a gente pode orientar para as pessoas fazerem com segurança em casa. Mariana, na verdade, esse relaxamento que a pessoa em casa diz, eu vou ficar mais confortável para ver televisão, deitado, de lado, ele é inverídico, porque ele pode causar severas dores. Isso é verdade. Esse falso relaxamento, então, ele promove então esse achatamento das vértebras, e esse achatamento das vértebras, então, traz essas dores, ou lombar, ou cervical, e isso aí pode trazer problemas no futuro. Então, o que a gente indica? Essa orientação da postura, e como eu já tinha falado, né, sentar em cima dos isquios, manter esse crescimento axial da coluna, fazer alguns alongamentos que trazem um relaxamento, então, para a musculatura, e também fazer o Pilates, que traz esse fortalecimento da coluna
e alongamento. Acho que isso aí é fundamental. Então tem que ter essa complementação do exercício que vai trazer só benefícios para a coluna da pessoa que está praticando. Então essas boas práticas podem começar em casa. Exatamente, em casa, e em casa que vai fazer toda a diferença, né? Seria como um tema de casa, a gente orienta para os nossos alunos que façam, né, um pouco de alongamento, que fecha com chave de ouro. Pois no encerramento da edição de hoje do Pergunta e Resposta, as considerações finais de Silvana Bueno. Então, o que a gente pede, o que a gente indica é de que as pessoas pratiquem uma atividade física. Uma caminhada, o pilates, ou uma hidroginástica, ou jogar um vôlei. Simples assim, sair e fazer uma caminhada já é uma grande coisa que vai se fazer em benefício de si mesmo, né? Então, praticar alguma atividade, porque cada vez mais os estudos, evidências, os estudos científicos nos mostram que a atividade física é um excelente remédio. Combate, então, severo ao sedentarismo. Combate severo ao sedentarismo, isso mesmo. Aliás, muitos pacientes que aqui vêm são sedentários, Silvana? Não, nós já temos o nosso grupo aqui, nós temos um grande número de clientes aqui que já tem uma atividade física já há 10 anos, 8 anos. Então, assim, nossos clientes não são sedentários, né? Além de praticar pilates, treinamento funcional, fazem caminhada, fazem trilhas, fazem outras atividades. São pessoas comprometidas com a sua saúde, consigo mesmo. Muito obrigado pela sua participação aqui no Canal Bá. Obrigada a você, Renato. Sucesso. E neste ponto encerramos mais uma edição do nosso Pergunta e Resposta. Até a próxima.